O Calci, eu não sei aqui, mas nós vamos começar com Evangelho direto ou vamos conversar com Livro dos Espíritos? Não, vamos começar com o Evangelho e aí, conforme o seu Ótimo. direcionamento, eu busco no Livro dos Espíritos o apoio. Tá Então, ok? eu estou abrindo aqui o Evangelho e caiu aqui no maior mandamento, lá do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O capítulo 15 é fora da caridade não há salvação. Então, caiu aqui no item número 4, o maior mandamento. Então, eu vou ler aqui rapidinho. Então, vamos lá. Mas os fariseus, tendo sabido que ele havia tapado a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e o profeta estão contidos nesses dois mandamentos. Então está lá, São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Então vamos no item 5. Caridade e humildade. Tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho. Tal é o caminho da perdição. Esse princípio está formulado em termos precisos nessas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo se faz contra Deus, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, pessoal, o que a gente tem que ver é o seguinte: que a caridade é aquilo que está lá na lei, vamos dizer, nessa lei do universo, que a gente chama de causa e efeito. Tá certo? Quer dizer, toda causa tem que gerar um efeito. Então, você gera uma causa, você está criando uma energia potencial que vai te levar a um determinado efeito, resultado ou consequência. Tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que na vida realmente não tem como a gente salvar a nossa vida e evoluir se não for pela forma de fazer o bem. Então a gente tem que procurar o quê? Sempre estar imbuído com o pensamento, fala, gente, o que eu vou fazer de bem hoje? Então a gente tem que procurar sempre estar trabalhando em causas do bem, porque isso aí é aquela velha história de plantar e colher. Eu não consigo colher batata plantando melancia. Então, gente, é uma questão simples, tá? E que a gente tem que procurar fazer de forma cotidiana. Mas hoje eu estava lembrando aqui, por causa da internet, essa briga que está tendo na internet, por causa de coronavírus, por causa de pandemia. Então virou, a internet, ela está virando um palco, sabe de quê, gente? De maledicência. E as pessoas esquecem que uma das formas mais bacanas de caridade é a gente não ficar comentando mal dos outros. Porque a gente lembra aquele livro lá do André Luiz, Agenda Cristã, e lá tem um itemzinho que o André Luiz fala, que o mal não merece comentário em tempo algum. Olha só, gente, o mal não merece comentário em tempo algum. Isso aí está lá no livro Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier. Autoria de André Luiz, o espírito de André Luiz. Então, quer dizer, o mal não merece comentário em tempo algum. E o que mais nós estamos vendo hoje na mídia é essa falta de caridade que está todo mundo comentando mal. Tá? E para isso a gente lembra uma palavra
que os espíritas conhecem, que é a maledicência. Tá? Quer dizer, o que é a maledicência? É o ato de falar mal de alguém. Tá? A maledicência é o que é conhecido popularmente aí como fofoca. Que você fala as coisas sem ter certeza e muitas vezes está denegrindo a imagem da outra pessoa. Tá? E eu lembro aqui, por exemplo, uma coisa que o Sócrates ensinou. São os 2 crivos para a gente soltar uma notícia. Isso aí, o Sócrates, ele viveu mais ou menos no ano 390 e poucos antes de Cristo. E ele dizia o seguinte, que antes da gente soltar uma notícia, a gente tem que passar por 3 crivos. 3 crivos, olha só. O crivo da verdade, da bondade e da utilidade. Tá certo? Então, quer dizer, antes da gente soltar uma notícia, a gente tem que checar essa notícia e passar por 3 filtros, que é o da verdade. Primeira coisa, tem que saber se a notícia é verdade. Eu, por exemplo, quando eu quero passar uma notícia, alguma coisa, eu sempre procuro checar o que? As fontes, para ver se aquela notícia é verdadeira. Segunda, da bondade, se aquilo que a gente vai falar ou escrever numa rede social ou em algum lugar, se tem alguma finalidade boa, se você vai ajudar alguém, vai fazer diferença na vida de outra pessoa. Tá? E da utilidade, se aquela notícia que você vai dar tem alguma utilidade prática na vida da maioria das pessoas. Se não tem, não serve. Tá? Então é isso que a imprensa hoje precisa fazer, lembrar do Sócrates e procurar usar toda vez que for soltar uma notícia os 3 filtros, que é o filtro da verdade, da bondade e da utilidade, coisa que a gente não vê muito. Tá certo? Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com a maledicência, tá? Da gente ficar falando da vida do outro, né? E lembrar que o universo, gente, é como se fosse um eco. Tudo que a gente solta, a gente tem que lembrar que vai voltar. Então, tomar cuidado com o que a gente solta pela boca. Porque, geralmente, quando a gente solta uma coisa pela boca, não tem como você pegar de novo, de volta, e trazer para dentro da boca. Não tem mais. Depois que você soltou, acabou. Tá certo? Então, quer dizer, isso aí é caridade, gente. A gente saber o quê? Falar só aquilo que está dentro da verdade, da bondade e da utilidade, que são os 3 critérios e crivos lá do Sócrates. Tá certo? Então, quer dizer, a pessoa que tem a maledicência, ela tem que lembrar também outra coisa, que é uma questão da psicologia, que fala o seguinte, que toda vez que a gente fala mal de alguém, é de nós mesmos que nós estamos falando. Olha só. Tá certo? A maioria das vezes, quando a gente fica falando dos outros, apontando defeito dos outros, que a gente nem sabe se é verdade, nós estamos mostrando o quê? Que aquele defeito a gente tem também. Tá certo? Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fica criticando demais os outros, falando mal de político, que político é corrupto, que é isso, que é aquilo. Porque eu pergunto para você, gente, será que lá no escurinho da sua vida, onde não tem ninguém olhando, será que você também não é corrupto? Ou será que você, se estivesse na mesma situação que aquele político está, você também não faria a mesma coisa que ele fez? Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Tem que procurar ter caridade em tudo, piedade, tá certo? Cuidado quando vai falar as coisas, que vai soltar para as notícias, que põe lá na tal da rede social, tá certo? E lembrar disso, tá? E lembrar aquele negócio, é lá daquela questão do argueiro. Você vê um argueiro no olho do outro, mas não vê uma trave que está no seu. Você vê lá, ó, a gente aponta o dedo para os outros, tem 3 dedos apontados. Isso aí é um chavão, mas funciona. A gente tem que tomar cuidado, tá? Porque se a gente está trabalhando a caridade, buscando a caridade, buscando uma perfeição, buscando melhorar, uma evolução, nós estamos aqui nesse planeta aproveitando a reencarnação, a gente tem que procurar o quê? Ter o quê? Bom senso. E tomar cuidado com aquilo que a gente solta pela boca. Eu tenho uma historinha aqui que eu quero contar. Às vezes muita gente já conhece essa história. Então tinha lá um casal, casou, e foi morar em determinado lugar.
E a mulher sempre acordava cedo, ia fazer o café para o marido, e ela olhava pela janela assim e ficava observando a vizinha que estava lá, colocando a roupa no varal para secar. E a hora que o marido chegava, comentar com o marido: olha lá, marido, tá vendo a vizinha lá? Olha só, ela não consegue lavar direito a roupa. A roupa dela está sempre encardida, está suja. Olha só, que mulher desleixada, que mulher boba, como é que faz? Né? E o marido observou aquilo, ficou calado. Aí passou uns 2 dias ou 3, a mulher chegou lá, o café, o marido chegou para tomar café, e a mulher observou: ô, fulano, olha só a vizinha, ela aprendeu a lavar roupa. Alguém deve ter ensinado para ela a lavar roupa. Hoje a roupa está lavadinha. Aí o marido estava lá tomando café, coçou a cabeça e falou: não, vou explicar para minha mulher o que foi. Aí chegou para a mulher e falou: minha esposa, negócio é o seguinte, hoje cedo eu acordei mais cedo que você e fui lavar a nossa vidraça lá do lado de fora, que a nossa vidraça estava encardida e suja. Aí eu lavei o vidro da janela. Então, na realidade, você está vendo o quê? O problema não era na roupa que estava encardida lá da vizinha. O problema era a janela sua que você não tinha lavado. Estava mal lavada e você estava achando que era a roupa da vizinha que estava encardida. Então, gente, essa historinha mostra e ilustra isso, tá? Que muitas vezes é isso que a gente faz. A gente não vê que o problema está em nós. Geralmente está em nós. Tá? Porque muitas vezes, quando a gente fala mal dos outros, no fundo a gente está expressando uma inveja inconsciente. Tá certo? Uma inveja. A gente queria estar no lugar da outra pessoa. Você entendeu? Então tem que tomar cuidado na hora de falar mal, procurar evitar e ter complacência com as pessoas. Tá? Isso é caridade. Ter paciência com o erro das pessoas e lembrar que a gente não é perfeito. Então a gente não deve ficar comentando mal. E quando entrar numa rede social, procurar o quê? Sempre que for encaminhar, olha bem, encaminhar alguma notícia que escuta, procura checar. Tá? Vai lá no Google, vê se realmente aquilo lá existe. Ah, eu estou vendo um prefeito falando aqui, falou que é prefeito isso e aquilo. Vai lá no Google e checa realmente se aquele homem é prefeito da cidade. Tá certo? Antes de encaminhar uma notícia. Tá? E procurar o quê? Lembrar desses filtros que o Sócrates lembrou muito bem quando ele falou na época dele. É o filtro da verdade, o filtro da bondade e da utilidade. Então, procurar o quê? Ter caridade. E caridade é isso aí, gente. Caridade faz parte da nossa vida. E sem a caridade, nós não temos como evoluir, como encontrar nossa salvação. E a gente vê que a caridade é tão importante, gente, que a gente vê muito caso que o Chico contava, inclusive está lá nos livros do Irmão X, tem um caso lá muito interessante, uma história lá do Irmão X, que mostra a vida de um sujeito que era espírita, e era um sujeito muito bom, sujeito humilde, trabalhador, assíduo da doutrina espírita, sujeito que fazia muita caridade, estava sempre comprometido com as causas do bem. E ele trabalhava numa fábrica. Um certo momento, lá com os 40 anos de idade, esse homem ele sofreu um acidente lá na fábrica dele. E a máquina lá dele, lá, a prensa, esmagou a mão dele. E aí os amigos, que era tudo lá, gostavam muito dele, que era um sujeito muito bom, levaram ele para o hospital. E nesse hospital tinha lá um especialista, por acaso ele estava lá, e ele fez a cirurgia nele. E aí ele conseguiu salvar a mão daquele sujeito, o braço e a mão. E o sujeito ele acabou perdendo só a cabeça do dedão, quer dizer, a ponta do dedão. Acabou perdendo esse dedão, esse polegar dele, a ponta do polegar. E aí o sujeito estava lá, o pessoal fala: nossa, que coisa lamentável, como é que o fulano tão bom, passa por um problema desse, sujeito que fez caridade a vida inteira,
que era um trabalhador espírita, tá? Aquela conversa. E aí, nessa conversa toda, um dia ele foi conversar com o benfeitor dele, numa reunião íntima lá dentro do centro espírita, e o benfeitor ele se manifestou e falou, ó, já que vocês estão aí reclamando tudo dele ter perdido um pedaço do dedo, então nós vamos mostrar aqui o que foi que aconteceu. E aí esse benfeitor ele relatou que esse fulano que passou por isso, em vida passada ele foi o quê? Um feitor de uma fazenda e que obrigava, e era um feitor muito, vamos dizer assim, muito severo com os escravos. E teve uma ocasião que esse sujeito, ele estava no engenho e aconteceu um acidente lá com um escravo e ele não fez nada. O escravo, a moenda lá puxou o braço do escravo, esmagou o braço do escravo lá, porque ele tinha obrigado esse escravo a trabalhar além daquilo que ele estava acostumado. E aí o escravo acabou morrendo, porque esmagou o braço, tudo, ele acabou morrendo, por falta de sangue mesmo. E aí esse fulano, ele desencarnou e sentiu um remorso muito grande lá no plano espiritual, e ele pediu aos benfeitores para que, numa próxima reencarnação, ele lá pelos 40 e poucos anos, sofresse também um acidente, que fosse perder o braço. Aquilo ali seria para ele o quê? Uma redenção. Quer dizer, uma remissão por esse erro que ele cometeu no passado. E aí foi, ele reencarnou, mas na reencarnação dele, ele foi um sujeito muito dedicado ao bem, sempre fazendo bem, sempre procurando ajudar as pessoas. E nisso ele foi vivendo a vida dele. E quando chegou a época combinada lá no plano espiritual, planejada no plano espiritual, ele sofreu esse acidente. E aí esse acidente, o benfeitor falou para ele, ó, na realidade, esse acidente que você sofreu era para você perder o braço todo. Mas os benfeitores acharam por bem comutar essa pena sua. Como você fez o bem a vida inteira, quer dizer, esse bem que você fez, essa caridade que você fez, ela cobriu essa, vamos dizer, essa expiação que você tinha que passar. Então vocês vejam, meus irmãos, a beleza que é a justiça divina, quando a pessoa começa a fazer o bem. É como o Chico dizia, tá? A pessoa, muitas vezes, ela passa a vida inteira com a espada da justiça de pendurada aqui na cabeça, tá? Mas a partir do momento que aquela pessoa começa a fazer o bem de uma forma sistemática, trabalhar no bem, tudo, o que acontece? Deus, na sua misericórdia infinita, ele afasta a espada da justiça e coloca a mão da misericórdia divina na cabeça da pessoa. Isso quem falou foi o Chico. Então, quer dizer, vocês veem que beleza isso, tá? Como é que é a misericórdia? Então, quer dizer, às vezes, na contabilidade divina, 1 é igual a 100. É diferente da contabilidade aqui na Terra. Então, a gente não pode querer julgar. Você vê, por exemplo, aquele sujeito lá que era para perder o braço, ele perdeu só a cabeça do polegar. Tá? Mas isso é o quê? Por quê? Porque ele mereceu. Quer dizer, e o fato dele ter tido esse merecimento, esse trabalho todo na caridade, fez com que ele se habilitasse o quê? Até a sua pena comutada. Quer dizer, até aquilo que ele planejou antes de reencarnar com o benfeitor dele, que era perder o braço todo, foi reduzida aquela pena para perder só a cabeça do polegar. Tá certo? Então, quer dizer, por quê? Porque ele era útil. Né? Era uma pessoa útil, trabalhadora, caridosa. Para que perder o braço todo? Precisava. Tá? Ele já tinha aprendido a lição, fazer o bem. Então, quer dizer, vocês estão vendo, gente, a importância de se fazer a caridade. Realmente, como disse Paulo de Tarso, fora da caridade não há salvação. Tá? Então, vamos pensar nisso e lembrar que fazer o bem é bom. Tá? Sempre que a gente está fazendo bem, a gente está trabalhando em causas do bem. E quando a gente trabalha em causas do bem, nós estamos gerando o quê, gente?
um efeito bom na nossa vida. Porque é igual a gente fala, se você faz o bem, você não precisa o quê? Esperar a gratidão de ninguém, tá? De ninguém. O que você tem que esperar é o seguinte, que aquilo vai voltar para você no momento que você precisar, por outras fontes, através de outros caminhos. Aquele bem vai voltar. Então a gente não precisa ficar preocupado, o fulano não foi grato comigo, fulano foi ingrato. Tá? A gente não tem que preocupar com isso. E se a gente se faz o bem, esperando gratidão, gente, a gente está fazendo o bem pelo motivo errado. E a gente, quando faz o bem esperando gratidão, tem outra coisa pior que está por trás disso. É o nosso orgulho. Então, toda pessoa que faz o bem esperando gratidão daquela outra pessoa que está sendo beneficiada, aquilo ali a pessoa está exercitando o orgulho dela, de forma até inconsciente. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque eu vejo aí muita mãe reclamando, meu filho cresceu, virou doutor, não sei o que lá das quantas, e me esqueceu, não me deu uma casa, estou morando aqui de aluguel, meu filho é ingrato, não sei o que e tal. Então, quer dizer, eu falo para essa mãe o que, minha senhora? Só pode ter certeza que o bem que a senhora fez só nunca vai perder. Esse bem vai voltar. Mas meu filho, não espera nada do seu filho. Tá? É problema dele. Se ele é ingrato, é problema dele. Tá? Mas o bem que a senhora fez vai voltar por outros caminhos. Então, só pode ficar tranquila. Tá certo? Então, quer dizer, fazer caridade não fica esperando gratidão. Tá certo? Seja caridoso, faça o bem, mas sem esperar nada em troca, principalmente das pessoas que você beneficiou. Senão você vai estar o quê? Arriscando a se decepcionar, a gerar uma mágoa, a gerar um ódio. Tá certo, gente? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Fazer o bem sem esperar nada. Porque todo bem que você faz, você está fazendo esse bem para o universo, para o Pai Maior. Lembrar disso. E o bem que você faz, você está fazendo para você mesmo. Tá? Para você mesmo. Porque o maior beneficiado da caridade é a própria pessoa que faz. Então a pessoa não tem que ficar esperando holofote, aplausos, nada. Se você recebe aplauso por uma coisa que você fez, já perdeu o valor. Tá? E procurar não ficar divulgando. Eu sou bom, eu faço isso para o fulano, eu faço isso para o ciclano. Tá? Porque, no fundo, você está demonstrando o quê? Orgulho e vaidade. Tá? Então, tomar cuidado com isso. Porque é muito sutil. E as pessoas não percebem. Às vezes, até a questão ridícula que é. Eu vejo muita gente, às vezes, chega para mim e fala, eu faço bem para todo mundo, eu faço sopa lá no centro, não sei o que tem. Quer dizer, eu não quero saber disso. Tá? O importante você está fazendo para Deus. A pessoa não tem que ficar divulgando o que ela faz de bom. Tá? Porque isso aí demonstra orgulho e vaidade. Tá certo, gente? Então vamos ficar atentos a esses detalhes. Tá? Porque senão a gente acaba caindo no ridículo. E quando a gente desencarna, muita gente desencarna achando que vai chegar do outro lado e encontrar um tapete vermelho para ser recebido. Eu fui um sujeito caridoso e tal. E chega do outro lado lá, os benfeitores falam, meu amigo, a vida inteira você divulgou os benefícios que você fez. Portanto, você já recebeu o que você queria. Você não queria aplauso? Você já recebeu lá. O jornal não falou bem de você, a televisão não falou bem de você. Portanto, você já recebeu o que você queria. Agora aqui você vai ter que trabalhar do zero. Então, gente, tomar cuidado. Tá? Sempre que for fazer o bem, procurar o quê? Fazer sem mostrar para os outros, sem ficar divulgando, sem ficar buscando aplauso. Porque a pessoa, quando ela conta um benefício que ela fez, de forma inconsciente, ela está querendo receber aplauso. Tá? Então, vamos tomar cuidado com isso. E procurar evitar o quê? De ficar exercitando a maledicência. Tá? Mesmo que seja contra o governo, contra político. Nós não temos nada com isso, gente. A gente tem lá a cabine lá do eleitoral para a gente escrever o que a gente quer, dentro da cabine eleitoral. Mas fora isso também não tem utilidade. Tá?
qual seria a utilidade? Entendeu? Então vamos tomar cuidado com isso. Tá? Procurar fazer a caridade, ser caridoso. Ser caridoso é segurar também a língua. Tá? Segurar a língua. Tomar cuidado. Que o universo é um eco. Vai e volta. Então vamos tomar cuidado com isso. Não é mesmo, Calci? Companheiro Fernando, você quando falou da maledicência, evidentemente você estava se referindo a esse segundo ponto da questão 886. Indulgência, misericórdia. Ou seja, não divulgar o erro alheio. Pior ainda é quando você divulga uma mentira, uma calúnia. Você tem algum comentário a fazer para a gente a respeito disso aí? E você vê que o Kardec, ele falou muito do Sócrates lá no começo do Livro dos Espíritos, porque ele respeitava muito Sócrates, tudo que o Sócrates tinha falado. E isso que eu falei do Sócrates no começo da minha fala, que o Sócrates ele falou desses crivos que a gente tinha que ter sempre que a gente fosse soltar uma notícia, tá? Que é o crivo da verdade, o crivo da bondade e da utilidade. Quer dizer, por isso aí ele já está falando a questão da indulgência. Quer dizer, qual é a importância de uma notícia? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente passa. Porque você vê, ó, quanta notícia tem matado as pessoas, o Calci, nos dias até de hoje. Tanta notícia aí falsa, tudo que as pessoas acreditam, você entendeu? E tem matado, ajudado a matar a gente. Então nós temos que tomar cuidado, tá? E procurar o quê? Lembrar dessa indulgência, tá? Na hora que a gente for falar da vida alheia. Porque a vida alheia não nos pertence, você entendeu? A vida alheia é de Deus. Então, quer dizer, se a gente fala da vida alheia, nós estamos falando do Pai Maior. Nós não temos, você entendeu? Autoridade, não temos autoridade moral, não temos superioridade moral para ficar criticando quem quer que seja. Tá? Porque as pessoas esquecem, por exemplo, que a crítica, viu, Calci? A crítica, muitas vezes, fala, eu estou fazendo uma crítica construtiva. Não nada, você está exercitando seu orgulho e sua prepotência em cima de outra pessoa. Porque quando você vai chamar a atenção de uma pessoa, você tem que usar aquilo que a gente chama de sanduíche. Olha só, que é uma técnica. Começar com elogio, falar o que tem que falar e terminar com elogio. E sempre entre quatro paredes. Nunca na frente dos outros. Tá? Então você começa, por exemplo, uma criança, um filho. Você vai chamar a atenção e criticar esse filho. Então o que você faz? Fala assim, meu filho, eu te amo, você é um menino muito inteligente, ó, mas aquele comportamento, olha bem, a pessoa fala comportamento, não a pessoa. Deu para entender, Calci? Você dissocia a pessoa do comportamento. Fala, aquele comportamento que você teve hoje de manhã foi um comportamento inadequado. Portanto, eu peço a você que mude isso. E aí termina com elogio. Fala, ó, e eu sei que você é muito inteligente, vai entender o que eu estou falando. Então, essa técnica, Calci, ela serve para qualquer tipo de relacionamento. Tanto relacionamento profissional, você lá no trabalho, for falar com um colega, for falar com um empregado. Então, funciona bem, porque se ameniza, entendeu? Ameniza. E assim o Cristo fazia. Perfeito. Nós. Amigo Fernando, a palavra é sua para o encerramento, para a prece final. É contigo, companheiro. Então, o Calci, então o que eu tenho só para lembrar é isso. Se você, olha bem, se as pessoas têm medo do futuro, têm medo da morte, medo das doenças, medo disso, medo de ficar pobre, medo de perder as pessoas, o que eu digo para as pessoas é o seguinte: procurem fazer o bem. Procurem trabalhar cotidianamente, de forma sistemática, em causas do bem. Porque gerando uma causa do bem, nós vamos gerar um efeito correspondente no bem, lá no futuro. E esse efeito
que virá para nós, naturalmente, tá? Ele pode vir de várias formas. Então, a gente não tem que preocupar com isso. É confiar no comando divino, no comando do Cristo, do nosso planeta. Tá? Que ele está no comando, é o nosso general. E nós aqui não somos nada. Nós estamos aqui tentando segui-lo. E procurando fazer o bem, que é aquilo que ele recomendou, Cristo. Fazer a caridade de forma sistemática, tudo. Sem esperar nada em troca. Isso que é importante. Tá? Então, agora, vamos fazer uma prece para encerrar, agradecendo ao Divino Mestre essa tecnologia toda que nós estamos aqui tendo à nossa disposição para levar essas palavras simples do Evangelho a vários pontos do Brasil e talvez até do mundo. Então, vamos agradecer por esses cientistas que trabalharam nesse tipo de tecnologia que hoje nós estamos desfrutando para o bem. Então, vamos lá. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos as bênçãos que recebemos nesta manhã e rogamos, Divino Mestre, que abençoe a todos aqueles irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, que se dizem nossos inimigos e que nos perseguem. Que eles possam, Jesus, nos perdoar pelo passado. E assim, Jesus, rogamos ainda a Mãe Maria Santíssima, que abençoe a todas as pessoas que estão passando por essas doenças, passando pela depressão, com pensamentos de autoextermínio, que possam, Jesus, receber essa luz, essas bênçãos nos seus corações. Agradecemos também, Divino Mestre, aos benfeitores da vida maior, que aqui estiveram conosco nesse momento. E assim, Jesus, com muita alegria e com muita confiança, nós encerramos trabalhos desta manhã, em teu nome. Sê conosco, Divino Mestre, agora e sempre.